Quero expor esse salmo hoje de uma forma um pouco diferente, talvez, do que a gente já tenha feito aqui. Não mais versículo por versículo, mas sim agrupando por temas que o salmista aborda. A minha Bíblia está na Almeida, mas os irmãos acompanham porque o sentido é o mesmo. Diz assim, Salmo de número 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me nas tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e na sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel e todas as suas tribulações. Pai, nós colocamos diante do Senhor a tua palavra. Ilumina agora os nossos olhos, aquece cada coração. Deus, que não seja o pregador, Deus, mas que seja a explicação da tua palavra. Que não seja a habilidade humana que prevaleça, mas pura e simplesmente a exposição bíblica. Mas não uma exposição bíblica, Deus, qualquer, uma exposição bíblica que seja fiel àquilo que o teu Santo Espírito quer dizer essa noite aos nossos corações. Que saímos daqui, Deus, cheios, renovados pelo Senhor, vivificados pelo teu Santo Espírito, avivados por ti mesmo, para que saiamos lá fora e expressar a Jesus. E oramos assim em nome de Cristo. Amém. Bom, irmãos, por serem muitos versos, nós vamos resumir esse salmo hoje em temas. O salmista vai e volta em alguns temas. Não sei se os irmãos perceberam isso. Ele fala de confiança, ele fala de perdão de pecados, ele fala em relação aos inimigos, enfim, e ele vai e volta nesses temas. Se eu fosse pregar de forma sequencial, como talvez os irmãos estão acostumados aqui, ia talvez dar um nó na cabeça dos irmãos. Então eu preferi fazer uma coisa inversa. Nós vamos pegar os versículos que trata de cada um dos temas e vamos dividir essa pregação em temas. Não que seja uma pregação temática, mas será uma exposição reunindo os salmos que fala de transgressão, reunindo os salmos que fala, os salmos não, né? Os versículos que tratam de transgressão, reunindo cada tema de acordo com os versículos, ok? E aqui, na verdade, ele vai falar de algumas grandes ideias, e ele se repete durante esse salmo enquanto ele está escrevendo. E esse salmo, no título dele, simplesmente traz Salmo de Davi, somente. Não fala mais nada. Nós não sabemos em que tempo que Davi compôs esse poema cantado. Nós sabemos que esse salmo tem a ver com o lamento. Por que ele tem a ver com o lamento? Porque ele começa com um grande louvor apelativo, mas ao mesmo tempo ele mostra uma dor. E é interessante que aqui a gente está no livro 1 dos Salmos. Lembra que os Salmos são divididos em 5 livros?
né, que aponta para o Pentateuco, dos 150 salmos, nós ainda estamos no livro de número 1. E nesse livro 1 dos salmos, quando foi feita essa divisão proposital, quem organizou o saltério, o livro 1 nos fala exatamente que o justo busca uma proteção contra os seus inimigos. Mas da mesma forma que o justo está buscando essa proteção diante de Deus, ele também adora a Deus em resposta à salvação que Deus trouxe à vida dele. E a gente pode resumir esse salmo da seguinte maneira: o Senhor garante aos que nele confiam e aqueles que guardam a sua aliança, aqueles que permanecem na sua direção e aqueles que têm o seu perdão. Se a gente pudesse resumir esse Salmo 25, seria isso. Esse salmo, meus irmãos, é como uma espécie de acróstico. Os irmãos já ouviram falar de acróstico? O que é um acróstico? Um acróstico nada mais é do que letras organizadas. E olha só que interessante. Esse aqui está organizado exatamente no alfabeto hebraico. Vocês, irmãos, sabem, né? O alfabeto hebraico começa com o Aleph. Então vai Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Essas são as letras do alfabeto hebraico. E cada versículo aqui começa exatamente com essa letra. Eu sei que não dá para os irmãos ver, porque está traduzido no português. Mas o versículo 1 começa com o Aleph. O versículo 2 começa com o Beit. O versículo 3 começa com o Gimel. E assim vai cada letra do alfabeto hebraico. E você sabe por que Davi fez isso? Davi não fez isso de forma assim, como é que eu falo? Do nada. Ele tem uma intenção. Sabe qual que é a intenção? Que nós pudéssemos gravar isso. Que a gente pudesse estudar esse salmo depois e pudesse memorizar ele. Os irmãos já fizeram isso para estudar para a prova de concurso ou vestibular? Por exemplo, eu fazia isso. Quando eu queria decorar, às vezes, né, sei lá, uma coisa de biologia, uma coisa de geografia, eu fazia um acróstico, que era como se fossem essas letras, né? Então, por exemplo, vamos supor que você pegava a palavra amor. Aí o A significa, né, isso aqui. O M significa tal coisa, né? E aí você ia gravando, amor. Então, quando eu lembrar daquela fórmula, se o professor pedir para mim aquela fórmula, eu vou lembrar da palavra amor, porque o A significa isso da fórmula, o M significa isso, e Davi faz isso aqui. Então, pega o Salmo 25, e Davi faz, então, esse acróstico com as letras do alfabeto hebraico, na sequência. Ele só pula uma letra, que é o tal do Vav. Por que ele pulou o Vav? Eu busquei a resposta, mas eu confesso para os irmãos que eu não encontrei, mas ele pula. E o fato é que esse acróstico, então, sequenciado, né, do alfabeto hebraico, está nos ajudando, está nos ensinando a memorizar isso. Irmãos, esse Salmo 25, ele reúne tudo que Davi passou na vida dele, interior e exterior, ao mesmo tempo. Então ele quer gravar esse salmo, por isso que ele faz esse acróstico, essa sequência do alfabeto hebraico. Então, Davi quer que a gente aprenda uma lição, e essa lição principal do texto é como eu vou estabelecer a minha confiança em Deus. De que maneira Davi depositava a confiança dele em Deus? De que forma, então, é a esperança que não nos decepciona? E esse salmo, Charles Spurgeon disse certa vez que Davi mostra uma santa confiança em Deus, dos seus muitos conflitos interiores, e aí nós estamos falando também dos exteriores, mas ele também fala de transgressão, que era bem grande. Fala também de arrependimento, coisas amargas que Davi fez, mas também de profundas aflições. Olha só, Davi está reunindo tudo nesse salmo: confiança, conflito, transgressão, arrependimento e aflição. É como se a gente estivesse tirando uma radiografia do coração do homem segundo o coração de Deus. Não é interessante? Eu vou tirar uma radiografia do coração do homem segundo o coração de Deus. E aqui, gente, já começa a primeira aplicação. Isso vai muito para aquelas pessoas desigrejadas, ou até mesmo os apóstatas. O que o desigrejado faz? Decepção com a igreja. Ah, não, eu esperava que a igreja fosse melhor. Ah, não, eu esperava que a igreja fosse, né, mais viva, mais avivada, que o louvor fosse melhor, que me acolhesse o meu filho na salinha, que os diáconos me recebessem com flores na porta, que fossem me visitar na minha casa. Decepcionados com a igreja. Mas não só tem aquelas pessoas decepcionadas com a igreja, que são os desigrejados. Há também aqueles que se apostataram, se decepcionaram com o próprio Deus. Mas sabe qual que é o Deus que elas se decepcionaram? Não era com o Deus da Bíblia. Elas se decepcionaram com o Deus que elas criaram da cabeça delas. Um Deus que na verdade não é bíblico. E o verso 1 começa exatamente isso, com o desejo de Davi elevar-se a Deus. Ele precisa do socorro de Deus.
E ele deseja estar num estágio bem diferente daquele que ele está experimentando naquele momento. Sabe, irmão, se a nossa alma vai lá no fundo do poço, quem mais além de Deus pode tirar nós de lá? Quem mais pode nos colocar num lugar de prazer senão o próprio Deus? Se Deus te chamou, se Ele te elegeu para uma intimidade com Ele, então é um convite que Ele está fazendo para você. Não falte a esse convite. Não falte ao convite de intimidade com Ele, porque a intimidade é o alvo principal do salmista. E a gente só tem intimidade à medida que você convive com alguém. Eu não posso ter intimidade com alguém com quem eu não conheço, com quem eu não convivo. Então, para restaurar a sua alma, ele busca essa intimidade com Deus. E aí eu quero, meus irmãos, começar então nesse salmo de confiança, porque o primeiro verso ele só abre e ele continua. E o primeiro fato que eu quero que os irmãos gravem aqui é que o salmista quer desfrutar de uma vitória sobre os seus inimigos. O primeiro desfrute que ele quer, o alívio da alma dele é desfrutar de uma vitória sobre os seus inimigos. E Davi não está falando só de alguns inimigos externos, não. Davi está falando de inimigos internos. Os inimigos internos a gente pode perceber no verso 16, 20 e 21. Já os externos a gente pode ver no versículo 2, 3, 19 e 20. Os irmãos não fiquem confusos, tá? Eu vou precisar realmente fazer essa mesclagem de versículos para reunir num único tema. Então o primeiro tema é esse, que ele está desfrutando, ele busca desfrutar dessa vitória sobre seus inimigos. E o salmista então quer elevar-se a Deus, mas as suas emoções, os seus inimigos internos e externos estão atrapalhando ele. Ele quer elevar-se a Deus. Lembra que a gente falou isso no versículo 1 aqui? O desejo de elevar-se a Deus, o desejo de buscar intimidade. Mas ao buscar essa intimidade, ao buscar elevar-se a Deus, esses dois inimigos, internos e externos, estão atrapalhando ele, está impedindo Davi. Então, na cabeça do salmista, quando ele era poupado, quando ele pede, na verdade, ser poupado da vergonha, automaticamente o que acontece? Os inimigos deles deveriam ser envergonhados. Se Davi pede assim, Senhor, me poupa da vergonha, o que automaticamente ele pede? Vergonha para os inimigos. Se Davi vai ser poupado da vergonha, quem vai ser envergonhado vai ser os inimigos. Então a tese dele é o seguinte: o meu inimigo quer me ver envergonhado. Logo, se eu não for envergonhado, quem vai ser envergonhado é ele. E quem são os nossos inimigos, irmãos? Eu não gosto de passear muito nas escrituras, mas ela abre lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2, vamos ler do verso 1 a 3. Porque às vezes distrai a gente ficar passeando demais, eu só cito às vezes o versículo, mas eu quero que os irmãos gravem isso aqui. Quem são os seus inimigos? Por quê? Esse texto pode parecer longe da gente. Sabe por que esse texto pode parecer longe da gente? Eu não sou igual Davi, eu não estou enfrentando filisteu, eu não estou enfrentando nações que me odeiam. Então quem são os meus inimigos? Vamos ver quem são os nossos inimigos? Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim, olha: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo. Então já tem o nosso primeiro inimigo. Nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o nosso primeiro inimigo. Mas não também só esse primeiro inimigo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar, meus irmãos? Aponta para o Satanás. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então já viram dois inimigos. Olha só o terceiro no verso 3. Entre eles, também nós todos andávamos no passado, segundo o que, meus irmãos? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também nos demais. Os irmãos notaram aqui exatamente isso? Olha só, se os irmãos pegar só a palavra segundo, andávamos segundo, os irmãos notam essa palavra? Então olha só, eu tenho um segundo o curso desse mundo, não é verdade? Versículo 2, olha, segundo o curso desse mundo, primeiro inimigo. Qual o segundo inimigo? Segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo inimigo, o diabo. E lá embaixo no verso 3, segundo as inclinações da carne. 3 inimigos. Para cada um desses inimigos eu andava segundo esse tal inimigo. Então os seus 3 inimigos, meus irmãos, é a carne, o diabo e o mundo. E esses inimigos às vezes se manifestam de forma externa e interna. Não é? A minha inclinação da carne não é uma coisa interior, eu não estou lutando contra ela. Mas também pode se manifestar de uma forma externa, através de uma inclinação que o diabo joga ali como isca. Às vezes o próprio Satanás lança dardos inflamados na minha mente, eu falo, como é que eu vou me livrar desses dardos inflamados?
eu estou aqui, estou bem em Deus, estou no culto, de repente vem um pensamento que eu não quero, e é um dardo inflamado do maligno, o seu inimigo. Mas também o mundo lá fora que te mostra como que você tem que viver. O mundo lá fora que te mostra, olha, não faça isso, mas faz desse jeito aqui que é melhor. Olha, você não tem que ir para a igreja não. Olha, você tem que viver esse padrão de vida, o mundo está te mostrando. Então os seus inimigos são estes, e eles se manifestam de forma interior e exterior. Então, meus irmãos, mas para Davi, esse não era o contexto. Por que Davi flertou então com a possibilidade de Deus deixar que ele fosse envergonhado? Já parou para passar nisso? Por que Davi fala assim, Deus não me deixe envergonhar? Por que ele flerta com isso? Por quê? Porque, meus irmãos, na verdade, Davi, ele estava duvidando daquilo que também nós duvidamos, da bondade de Deus. Então, da mesma forma que os nossos inimigos da nossa alma querem nos humilhar para destruir a nossa fé, Davi flerta com a possibilidade dos inimigos dele destruir a fé dele. Mas sabe o que está escrito lá em Romanos 9,33? Está escrito o seguinte: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e a rocha de ofensa, e aquele que nela crer não será envergonhado. De que rocha é essa que os irmãos acham que está falando? Do Senhor Jesus. Quem crê nessa rocha não será envergonhado, que é o Senhor Jesus. Mas para Davi, quais eram os inimigos externos dele? Nós estamos falando de inimigos como Saul, que tentou matar Davi 5 vezes. Nós estamos falando de inimigos como Absalão, o seu próprio filho. Nós estamos falando de Ibosete. Nós estamos falando das nações contra Israel, que vieram atacar o reinado de Davi. E, gente, Deus livrou Davi em todas elas. Sabe como é que eu sei disso? 1 Samuel 17:37. Davi já se mostrava para Saul a sua confiança em Deus, que Deus levou Davi a ter vitória sobre todos os seus inimigos. E naquela ocasião que Davi está falando para Saul, ele está se referindo a ursos e leões, quando tentou atacar as ovelhas deles. Então ele demonstrou a confiança em Deus apesar dos seus inimigos. Mas os inimigos internos de Davi, meus irmãos, ele não descreve isso. Mas imagine um avião de guerra e ele está sobrevoando uma cidade. Aí quando o avião de guerra vem, ele vai e faz um bombardeio aéreo, né? Solta bombas. Quando o avião desce, que as tropas saem do avião para fazer aquela batalha de campo e conquistar o terreno, o que acontece? Os inimigos estão lá nas trincheiras. Os inimigos estão escondidos onde eu não vejo. E aí quando a tropa desce e acha que está tudo arrasado, os inimigos saem da trincheira e matam aqueles soldados a queima-roupa. Por quê? Porque ele estava escondido. Então, meus irmãos, talvez os inimigos da nossa alma, do nosso interior, que está escondido aí. Sabe aquele inimigo que te persegue? Sabe aquele inimigo do seu interior que parece que não te deixa, que não te larga? Você vai para todo lugar e ele está ali? Esse é o inimigo que talvez Davi não descreve, mas que a gente já sabe. E ele está tão próximo de Davi, que ele coloca Davi em armadilhas. Por onde ele quer que ele caminhasse, o seu interior então estava enfrentando esse turbilhão de problemas. Não é assim, meus irmãos, os nossos inimigos interiores? Eles são traiçoeiros. Mas ele mostra no verso 16 que ele está como se estivesse sozinho e aflito. E não é assim que a gente vive. A gente não vive uma sociedade hoje, meus irmãos, sozinhos, isolados no nosso celular. A gente não está vivendo de forma isolada, aflito. E essa pandemia, meus irmãos, só veio para agravar isso. Como é que vai ser a sua relação pós-pandemia? Como é que vai ser a sua relação depois que você já estiver vacinado, depois que a epidemia tiver passado, o número de mortes, se Deus quiser, vai cair? Como que vai ser a sua relação depois? Será que você vai viver sozinho novamente, isolado e querer se isolar-se? Davi estava passando isso. E sabe, meus irmãos, eu lembro direitinho que eu estava lá no CREA essa semana, e eu estava lá sentado e eu vendo cada um no seu banco isolado, e ele estava assim, sentando distante um do outro. Eu sei que é por causa da pandemia, mas eu fiquei pensando, será que essas pessoas aí vão conseguir sentar próximas umas das outras depois que passar esse momento? Será que essa pessoa vai largar esse celular e interagir com a outra do tipo assim, bom dia, como é que você está? Está tudo bem com você? Sabe, meus irmãos, você pode entrar aqui na igreja, sentar-se aí mesmo e mesmo assim estar se sentindo sozinho. Você pode entrar por essa porta, uma igreja que não é grande,
Eu estou lembrando aqui da primeira igreja, né, que facilmente nós nos escondemos lá, né? A gente sabe, né, meus irmãos aqui que frequenta bastante lá também, né? A gente pode entrar e sair sem ser notado. Você pode entrar lá e ninguém falar com você, mas mesmo aqui nós estamos numa igreja menor e a gente pode estar vivendo dessa maneira. Você entra, senta aqui e se sente só. Mas aqui, meus irmãos, não tem que ser um lugar para você se sentir sozinho. Tem muita gente que se sente tão independente que ele peca pela autossuficiência. Então ele não deixa a igreja cuidar dele, ele se recusa a receber ajuda, ele se acha tão autossuficiente que impede a igreja de ser igreja. Irmão, não deixa a igreja, não impede a igreja de ser igreja, não. Deixa a igreja ser uma bênção na sua vida. Deixa a igreja ser o que ela foi estabelecida aqui para ser, igreja, corpo. Mas tem irmão que está pecando nisso na sua autossuficiência, porque ele é independente demais. Ele parece que nem faz parte desse corpo. E no verso 20 mostra que Davi é livrado pelo Senhor e ele é salvo por ele. E uma alma que é guardada pelo Senhor, ela é uma alma que perseverou, que fomos salvos pelo Senhor Jesus. Isso, meus irmãos, é uma garantia que nós vamos ser guardados até o último dia, até o dia que o Senhor Jesus voltar, nós vamos estar sendo guardados. Isso tem a ver com a doutrina da perseverança dos santos. O Senhor nos dará, irmãos, meios para que Ele possa agir no meio da graça e da misericórdia e nos guardar até o último dia. Até o último dia nós vamos ser guardados. E os inimigos internos e externos de Davi mostram a fragilidade dele. Sabe por que Deus permite você passar por situações tão difíceis? Para mostrar quem é você, que você é frágil. Que uma notícia de uma doença incurável pode mostrar a sua fragilidade. Que a morte de alguém que você não pôde fazer nada para evitar está mostrando quem você é frágil, sua limitação. Aquele emprego que você perdeu que te trazia segurança. Quando você é um profissional da área, mas as suas emoções estão abaladas, você não consegue nem lidar com as suas emoções, e às vezes você é um psicólogo, às vezes você é um engenheiro, às vezes você é um médico que não consegue tratar a própria doença. Sabe, meus irmãos, às vezes você é até um pastor, cuida de um monte de gente e não consegue cuidar da própria vida. Sabe, irmão, talvez você está lutando aí com as suas próprias forças contra os seus inimigos. Mas o triunfo sobre os nossos inimigos é no poder de Deus, conforme Efésios capítulo 6, verso 10, onde Paulo está encorajando os crentes diante da ação dos inimigos. Então, meus irmãos, o primeiro é que Davi, ele busca desfrutar da vitória sobre os seus inimigos. O segundo grande tema, talvez dentro do Salmo 25, é que o salmista quer desfrutar do perdão. Ele quer desfrutar da vitória sobre os seus inimigos e ele quer desfrutar do perdão de Deus. A gente vê isso no verso 6, 7, 11, 18. E no verso 6 ele diz o seguinte, olha só que interessante, versos 6 e 7, acompanhei. Primeiro ele diz, Senhor, lembra-te disso. Mas no verso 7 ele pede, Senhor, não se lembre disso. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Deus, considera isso por causa da sua misericórdia, mas não considere aquilo, os pecados da minha mocidade. E quando a Bíblia trata a respeito de misericórdia, no Antigo e Novo Testamento, ela aponta para um ato de Deus, de um homem miserável, pecador. Isso, meus irmãos, mostra a nossa condição caída, depravada, humana, a que a gente chama de depravação total. A gente já viu a perseverança dos santos, estamos vendo a depravação total. É como se Davi pensasse o seguinte, como é que Deus vai ouvir a minha oração depois que eu fiz tudo isso? Já parou para pensar? Você já parou para pensar quando você está assim? Será que Deus vai me ouvir depois de tudo isso que eu fiz? Será que Deus ainda vai ouvir a minha oração? Será que Deus vai me perdoar de novo desse pecado que eu cometi? Mas Deus, eu errei de novo. Este mesmo pecado novamente. E Davi clama a Deus por pecados que ele vem cometendo desde a juventude. Eu quero voltar aqui no Salmo, só para eu ler para vocês direitinho, para eu não cometer nenhum equívoco no Salmo 25. Ele diz, Senhor, verso 7, não te lembres dos meus pecados da mocidade. Os irmãos acham que Davi está orando assim, olha, Deus, sabe aquele pecado que eu cometi quando eu era pequeno, que eu roubei uma balinha lá no supermercado? Me perdoa lá daquele pecado. Davi não tem isso aqui em mente conforme o texto original. Sabe o que Davi está falando? Deus, sabe aquele pecado que eu venho cometendo desde a minha mocidade? Pois é, perdoa esse.
Sabe aquele pecado que eu venho carregando há anos e anos e anos e parece que ele vem insistindo com a minha vida? Perdoa esse pecado, um pecado que eu trago desde a minha mocidade, um pecado que eu venho, que ele é recorrente, parece que ele está me seguindo, por onde eu vou ele me segue, me perdoa esse pecado, Deus, desde a minha mocidade, que eu venho cometendo desde a juventude. Sabe, meus irmãos, é como se Davi pensasse assim, eu vou me lambuzar novamente desse mesmo pecado de antes. Quando Davi flerta com esses pecados, é porque ele está tirando os olhos da graça de Deus e ele está flertando com a possibilidade que Deus possa envergonhar ele. Eu lembro, irmãos, de um pastor, não lembro, o pastor pegou emprestado o computador do irmão. E quando ele usou o computador do irmão e projetou na tela para todo mundo, apareceram umas cenas que não deveriam. E o irmão ficou muito envergonhado. Então, meus irmãos, o desespero de Davi é esse. Porque aquele pecado que o levara para longe de Deus estava roubando a esperança de Davi. Sabe aquele pecado que ele vinha cometendo desde a juventude? Estava roubando a esperança dele. Parece que ele não conseguia vencer. Acompanhava ele desde a juventude. E aquele ali estava tirando os olhos dele de Deus e roubando a esperança dele. E essa desesperança era quase que do tamanho do pecado dele. Agora, por que o salmista está abordando isso? Porque ele quer desfrutar do perdão de Deus. Mas por que ele não está desfrutando desse perdão? Você já parou para pensar nisso? Por que ele não desfruta desse perdão de Deus, que é o tema desse nosso segundo bloco? Porque, meus irmãos, ele não está se sentindo perdoado. Porque ele não está crendo no perdão, porque ele está sentindo como se a alma dele não tivesse sido restaurada. Sabe, irmãos, quando a gente tira os nossos olhos da cruz ou da graça de Deus, nós perdemos a esperança do perdão. Quando Deus lança os seus pecados no mar do esquecimento, é que Ele está dizendo que não vai considerar mais esses pecados, eles não vão ser contados. Sabe o que exige? Exige fé. Exige você crer. Sabe por que você está assim, ó Deus, me perdoe por esses pecados. Aí chega amanhã, você fala assim, Deus, você lembra aquele pecado de ontem? Pois é, me perdoa ele de novo. Aí você chega na terça-feira e fala assim, Deus, lembra aquele pecado do domingo? Me perdoa ele de novo. Aí chega na quarta, Deus, você lembra aquele pecado de domingo? Me perdoa ele de novo. Você não está crendo, está faltando para você fé. Fé em descansar na cruz, fé em descansar de crer que Deus te perdoou mesmo. Sabe, quando Deus lança os seus pecados no mar do esquecimento, é como se Ele colocasse lá uma placa de proibido pescar de volta. Mas as pessoas estão voltando lá e não estão crendo. Elas estão voltando lá e estão pescando aquele pecado. Porque a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Romanos 11:6. Nós temos a tendência de achar que somos perdoados só de pecados pequenos. Mas aqueles pecados grandes, a gente acha que é imperdoável. E sabe, irmãos, o diabo está nos convencendo disso. E ele está adoecendo a nossa alma. Está te fazendo uma pessoa doente. Por que está te fazendo doente? Porque você não está crendo. Não está crendo no poder perdoador de Deus. Meu irmão, você já passou a pensar como é que Deus não vai se lembrar? Sabe por que Deus não se lembra? Por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O perdão pertence exclusivamente ao Senhor, que apronta para o Senhor Jesus Cristo. Mas o salmista ainda não tinha visto a cruz. Mas você já conhece sobre a cruz. Você já sabe do projeto da redenção, de forma desvelada, diante dos seus olhos, que é a doutrina da expiação limitada, e conhece os atributos de Deus. Agora, mesmo que Davi conseguisse nunca mais pecar, pensa nisso. Vamos supor que Davi não conseguisse mais pecar, a sua vida fosse uma página em branco, zerada. Vamos supor que isso fosse possível. Por que a gente ainda precisa do perdão de Deus? Por que a gente ainda precisa da misericórdia de Deus? Você sabe por quê? Porque, meus irmãos, nós vamos pecar de novo. Porque nós vamos pecar de novo. E não há mecanismo mais eficiente do que nós somos perdoados pela misericórdia de Deus. Então, irmão, se apegue nisso. Por mais que você tivesse a sua página zerada agora, se apegue no perdão futuro de Deus. Então Davi quer um prazer e um descanso, porque ele quer vencer os seus inimigos. Lembra dos nossos 3 inimigos, a carne, o diabo e o mundo?
Davi, ele quer um descanso porque ele quer desfrutar do perdão de Deus, creia no perdão de Deus. Mas Davi fala de uma terceira coisa, ele quer desfrutar de uma direção de Deus. Versos 4, 5, 8, 9 e 12. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais, irmãos, porque isso aqui é tão fundamental, e aí eu vou concluir, tá? Esse é o último ponto da pregação. Bom, a direção de Deus para as nossas vidas é fundamental. Deus já nos deu uma direção geral, sabe, uma vontade geral já revelada na palavra de Deus? Deus já nos mostrou isso. Eu vejo muita gente falando assim: Deus, fala comigo, me revela a tua vontade. A vontade de Deus já está revelada na sua palavra. Essa é a vontade de Deus geral, já revelada. Mas a gente está muito apegado à vontade de Deus específica. Sabe aquela do tipo assim: Deus, eu mudo ou não de cidade? Eu vou ou não para esse emprego? Eu fecho a minha empresa ou abro uma outra em um outro negócio? Ou eu vou para uma filial? Essas decisões específicas, nós nos apegamos mais a elas. E às vezes a gente está se esquecendo dos princípios gerais já revelados na direção geral que Deus já nos deu. E aí, porque a gente está se apegando demais às decisões específicas, a gente se perde. Se perde na direção de Deus. Porque Deus já revelou tanta coisa na sua direção geral. E no versículo 1 do Salmo, capítulo 1, que a gente já viu aqui, fala o quê? Bem-aventurados, de felizes são. E a felicidade tem tudo a ver com o caminho certo. E a felicidade desse caminho certo tem a ver com temer o Senhor e obedecer a Ele. Um dia, meus irmãos, eu quero pregar aqui só sobre a vontade geral de Deus e vontade específica. Um dia nós vamos pregar só sobre isso. Eu quero destrinchar isso para os irmãos para tirar essa agonia. Mas por enquanto fique só com esses dois termos. E sabe por que Deus nos põe para esperar? Sabe por quê? Porque, irmãos, nós precisamos revisitar o nosso coração e refletir naquilo que nós fizemos. Sabe por que Deus te põe para esperar? Porque quer que você revisite o seu coração naquilo que você errou. Ele quer que você revisite o seu coração naquilo que você não buscou a direção dele. Então ele te faz esperar um pouquinho. Lembra que eu falei da resposta do que o pastor sempre tinha oração respondida, né? A resposta que o pastor sempre tinha de Deus era um não, um sim ou um espera. E nessa espera você tem que revisitar o seu coração daquilo que você não buscou a direção de Deus. É nessa espera que você vai saber se de fato você temeu a Deus ao tomar decisões. E sabe, meus irmãos, para muita gente esperar é um martírio. Para aquela pessoa é como se fosse um sofrimento. E o silêncio de Deus incomoda aquela pessoa. Mas o salmista, ele se sente aliviado em depender de Deus. E eu, lembrando disso, eu lembrei daquela ilustração do gato atravessando a rua. Quando você vai passar com o carro, o que o gato faz? O gato acha que ele estará mais seguro se ele correr e atravessar na sua frente. Ele estava até seguro ali do outro lado da calçada. Ele estava até seguro no meio-fio, mas ele tem que se movimentar para achar que está em segurança. E às vezes a gente age assim. Se a gente tivesse ficado quietinho lá do outro lado do meio-fio, o carro não ia me atropelar. Mas porque agora eu resolvi atravessar bem na hora que o carro está passando, bem na frente do carro, eu posso ser atropelado como aquele gato. Mas se eu tivesse ficado quietinho lá no meio-fio, quietinho, eu estaria seguro. A gente acha que para ter segurança a gente precisa andar, a gente precisa se movimentar. E às vezes Deus falou que é o momento de você ficar quieto, o momento de você ficar parado, igual aquele gatinho que tinha que ficar paradinho lá no meio-fio. Não inventa de atravessar a rua não, que um carro pode te atropelar. Não é hora, às vezes, tem hora que você tem que ficar quieto mesmo. Quando Deus se põe quando nós nos colocamos a buscar a direção de Deus, a primeira coisa que Ele vai requerer de nós é obediência. Essa confiança em Deus começa com esperar uma direção certa. Mas sabe, irmão, a gente não pode fingir que também está esperando, não. Tem gente que finge que está esperando, mas ele já tem uma decisão pronta. Ele já tem uma decisão que ele quer tomar. Se dissermos que nós confiamos em Deus, mas nós não obedecemos, estamos mentindo para nós mesmos. Lucas capítulo 6, verso 46. Por que vocês dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Por que vocês dizem Senhor, Senhor, mas vocês não me obedecem?
Vocês até acham bonita essa pregação, vocês até acham bonito o que eu estou falando aqui, mas não estão vivendo, não estão praticando. Quem ouve e não obedece transforma a sua vida numa pilha de ruínas. É como aquela parábola da casa construída na areia. E o verso 8 e 9, o salmista diz que o Senhor aponta para o caminho de que aquele que obedece é porque o caminho de Deus é bom. E Ele vai guiar somente aqueles que são mansos e humildes. Deus não vai guiar arrogante. Por que Deus não guia arrogante? Porque o soberbo se acha demais. O soberbo se acha o bom. O soberbo acha que ele é guiado pelos próprios caminhos. Então não é porque Deus não guia ele, é porque Ele que toma as decisões próprias. Ele é que sabe o que é caminho. Então Davi espera em obediência, mas ele espera em arrependimento. Ele espera em temor. E o que significa temer a Deus? Já parou para pensar nisso? Sabe o que significa temer a Deus? Imagine que eu vou visitar o Fernando, a casa do Fernando. A casa do Fernando fica um pouco mais ao fundo. E vamos supor que eu bata no portão da casa do Fernando e o Fernando assim, pode entrar, o portão está aberto. E eu abro o portão. Só que na hora que eu abro o portão tem um pastor alemão do meu lado. Ou um Doberman, ou um Rottweiler, ou um Pitbull. E você sabe o que é temor? Temor significa que eu não vou tirar os olhos daquele cachorro e vou estar pensando o tempo inteiro em chegar em segurança na casa do Fernando. Isso é temor de Deus. O temor de Deus é quando você não tira os olhos do Senhor e você quer chegar a um lugar de segurança, o qual Ele te destinou, o qual Ele te designou. Isso é temer a Deus. Temer a Deus, então, meus irmãos, significa que nós não vamos desviar os olhos do Senhor. É como se o salmista dissesse o seguinte: eu não quero dar um passo falso sem o Senhor aprovar. Eu não quero dar um passo em falso se o Senhor não disser, este é o caminho. Davi, então, ele faz isso em obediência, arrependimento e temor. E sabe, meus irmãos, confie, Deus vai lhe mostrar o que você deve fazer. Não é isso que diz o verso 12? Olha o tanto que isso é claro, pelo menos na minha Bíblia é o verso 12. Aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus vai te instruir no caminho que você deve escolher se você temer a Ele, se você temer a Deus. Quantos de nós, meus irmãos, não tomamos decisões e pedimos para que Deus o abençoe uma decisão já tomada? Não acontece isso com você? Você toma uma decisão sem consultar a Deus, sem pedir direção de Deus, e lá no meio do turbilhão você está pedindo, Deus direciona a minha decisão. Ou então Deus abençoe esse projeto, mas você já tomou decisão. Lá no meio do projeto que você já tomou decisão, sem falar nada com Deus, lá no meio da batalha, você, Deus abençoe esse projeto, Deus abençoe essa decisão, mas você já tomou. Você tomou antes de consultar, e você está clamando a Deus lá no meio vamos dizer assim, do turbilhão. Bom, e aí nós temos um lema da nossa geração. Qual que é o lema da geração? Siga o seu coração. Ah, meus irmãos, se a gente fosse entregue para as nossas próprias consciências, nós seríamos totalmente destruídos. Porque o caminho que nos agrada é o caminho que nos afasta de Deus. Ainda que nós fôssemos puros, ainda que nós fôssemos sem pecado, por que nós precisaríamos da direção de Deus? Ainda que você fosse puro, ainda que você não tivesse pecado, por que você ainda precisaria da direção de Deus? Você sabe por que você ainda precisaria da direção de Deus? Porque os caminhos do Senhor não são os seus caminhos, nem os seus pensamentos, os pensamentos de Deus. Por isso você precisa do Senhor o tempo todo, mesmo que você fosse alguém justo e correto. Então, quando os seus 3 inimigos estiverem te perturbando para te convencer do que eles estão falando, do tipo assim, fica em casa, não é melhor ir para a igreja, fica em casa mais um pouco, você vai ser feliz, como diz o nosso irmão Edilson na oração, você está com preguiça hoje, não participe nada aqui da igreja, porque você vai ser mais feliz, fique em casa acomodado e não participe das coisas de Deus, negligencie a ceia, não congregue, falte aos cultos. Tudo isso em nome de uma suposta felicidade que os seus 3 inimigos estão te propondo. Concluindo, irmãos, a conclusão desse salmo é simples: confiar em Deus.
E confiança é o primeiro passo para a proteção. Os irmãos já ouviram falar da história de um equilibrista francês? Esse equilibrista francês foi o primeiro que, não sei se foi o único também, né? As Torres Gêmeas nos Estados Unidos foram concluídas, isso em 1900 e alguma coisa, eu não lembro a data. Quando elas foram concluídas, as Torres Gêmeas, um equilibrista francês passou um cabo de aço de uma ponta à outra, das duas torres, e ele ficou lá. Eu não lembro qual que era a metragem, né, a distância entre a torre e outra. Eu sei que ele passou esse cabo de aço, e ele passou equilibrando, né, só com aquela varinha, atravessou. Mas o feito grande daquele francês não foi só passar uma vez, ele passou 8 vezes, indo e voltando. E os repórteres ficaram tão malucos, pelo aquele feito grandioso, que quando ele desceu, todo mundo quis entrevistar ele. E aí um repórter perguntou para ele assim: nossa, como você fez esse feito? Ele: não, muito treino. Aí o equilibrista francês perguntou para ele assim: você crê que eu faço isso novamente? Aí o repórter: claro que eu creio, eu tenho certeza que você faz isso. Aí o equilibrista francês: então vem comigo. Aí o repórter desistiu. Sabe o que a gente está falando para Deus? A gente está falando que crê o tempo inteiro. A gente está falando, mas quando Deus chama a gente, vem comigo, falta confiança. E esse salmo fala de confiança. Nós talvez falamos que cremos em Deus, mas não estamos confiando. Em Ti eu confio, Senhor. Por que nós podemos confiar em Deus? Porque Deus é a única condição para buscarmos a Ele, a confiança nele. Não há como a gente orar, meus irmãos, buscando o socorro de Deus, sem antes nós confiarmos nele. Ou nós confiamos em Deus de forma absoluta, ou nós vamos arrumar um monte de ídolo para a nossa vida. Se a gente se apegar com confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus, a gente vai trocar Deus por esse ídolo. Sabe o que pode ser essa outra coisa? Pode ser você mesmo. Você confia em você. Pode ser que você confie talvez na igreja e transforme ela num ídolo. Talvez a sua família é um ídolo. Talvez você está confiando mais no seu trabalho e está justificando para não vir a confiança em Deus. Sabe, irmãos, ele conclui que ele redimirá o Israel de todas as tribulações. Olha só como é que ele conclui no verso 20. Se eu não me engano, irmãos, verso 22. Ó Deus, redime Israel de todas as tribulações. Como é que vai ser essa remissão? Bom, como que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer por meio de Jesus. O salmista não tinha ideia aqui ainda de Jesus. Quando ele vai redimir todo Israel de todas as suas tribulações, está apontando para o Senhor Jesus. Quem nutre um relacionamento salvífico com o Senhor Jesus será redimido. Sabe o que significa redimir? Redimir significa reparar um erro. Redimir significa reparar um crime, reparar uma falta. Ele redimiu todos os condenados de seus crimes. Deus redime o seu povo enviando Jesus. Por isso, nada vai nos separar do amor que está nele. Se nós tivermos Cristo e tivermos confiança nele, nós seremos redimidos. Não só eu e você, mas todos aqueles que nele creem. Todo Israel de Deus, toda a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, nos dê confiança no Senhor. Confiança, Deus, contra os nossos inimigos. Confiança no perdão dos pecados. E confiança que o Senhor pode e vai dirigir as nossas vidas. Que o salmista, Deus, que buscava essa confiança, que buscava, Deus, esse apego, essa força, esse desejo, esse apegar-se ao Senhor, como ele diz no verso 1, a alma dele apegava a Ti, que esse apegar-se ao Senhor, Deus, possa de fato trazer essa confiança ao Senhor, a partir de uma intimidade. Fala com essa igreja, Deus, fala comigo, nós não podemos sair daqui, Deus, da mesma maneira, tem misericórdia de nós, que essa palavra, Deus, possa ter instruído o nosso coração, e sairmos daqui aquecidos, porque nós não poderíamos estar em outro lugar senão aqui. Aqui é o melhor lugar do mundo, porque a Tua presença está nesse lugar, está em nossas vidas. Oramos assim em nome de Cristo, amém. Vamos passar para o momento do pós-lúdio para encerrarmos o nosso culto.